Olá, meninas, gotinhas queridas do meu coração, as meninas que ainda não me seguem, que não me conhecem. Eu sou Elisângela Simões, sou aromaterapeuta. Meu propósito de vida é ajudar as pessoas a viver e a cuidar da sua vida naturalmente, sem o uso de remédios, a ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida e ter resultados muito positivos na sua saúde utilizando os óleos essenciais dentro da aromaterapia. E o que são os óleos essenciais? Este vídeo eu preparei exclusivamente para vocês com muito carinho, para ensinar e explicar o que são os óleos essenciais. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Óleos essenciais são essências das plantas. Eu gosto de dizer que os óleos essenciais são um dos investimentos que o nosso Criador, o nosso Deus querido, fez para nós. É um grande investimento que ele fez em nós, assim como todos os reinos, o reino vegetal que foi feito para nos servir, para que pudesse nos equilibrar, para que pudesse nos curar, nos ajudar nos momentos que nós precisamos. Então, nos momentos que nós precisamos de alguma vibração positiva para cuidar da nossa saúde, da nossa vibração, as plantas, elas são a nossa saída, elas são o presente que Deus trouxe para nós. E os óleos essenciais são gotinhas extraídas diretamente das plantas, muito concentradas, muito puras. Por quê? Porque vocês já devem ter feito esta experiência alguma vez, quando a gente passa aí por uma hortinha, por algum lugar que a gente pega assim num manjericão, num hortelã, numa erva cidreira. Vocês já perceberam que quando a gente passa as mãos nessas ervas, isso exala um cheiro maravilhoso? Então, são os óleos essenciais dessas plantas cultivando aí, fazendo aí, cumprindo a sua missão. De que forma? Os óleos essenciais, eles são gotículas que ficam dentro de bolsinhas bem minúsculas, que a gente não enxerga a olho nu, são microscópicas, nas plantas. Para que servem essas gotinhas nesses óleos? Bom, eles nas plantas servem para o seguinte: para as plantas atraírem os polinizadores na época da polinização. Serve também para expulsar todos os perigos, expulsar, por exemplo, os predadores, alguns pássaros, insetos que vão querer aí, vão chegar para destruir as plantas. Então, pode perceber, quando a gente passa a mãozinha na planta, ela já exala esse cheiro. Qual que é a função deste cheiro? É não deixar que nada destrua a planta, é proteger a planta, é um mecanismo de proteção, é um mecanismo de atração, um mecanismo de reprodução. Então, os óleos essenciais, eles são a alma da planta, eles são o cuidado da planta, eles são a cura da planta. E assim como eles são tudo isso nas plantas, eles também exercem esse mesmo papel nas nossas vidas, porque somos feitos pelo mesmo Criador. Então, o reino vegetal, o reino das plantas foi feito por aquele que nos criou. E as plantas, elas vêm para nos servir, para nos curar, para nos tratar, para nos alimentar, não é? Então, o que acontece com os óleos essenciais? Os óleos essenciais, eles são extraídos dessas plantas. A diferença da fitoterapia é que os efeitos dos óleos essenciais são muitas vezes mais concentrados, meninas. Por quê? Porque para fazer um único vidrinho de óleo essencial, eu necessito de muitos quilos, dependendo do óleo, toneladas de flores, toneladas de folhas, para conseguir extrair. Geralmente a destilação é a vapor ou é a prensagem a frio, para extrair apenas 1 litro, apenas pouca quantidade de óleo essencial.
por isso que ele é muito mais concentrado. Na equivalência, para vocês entenderem aí um pouquinho, uma gotinha de óleo essencial equivale a 28 xícaras de chá, por exemplo, do hortelã-pimenta. Então, é esta aí a forma como a gente entende os efeitos dos óleos essenciais. E eles têm efeitos no nosso corpo maravilhosos. O que são então eles, né? Quimicamente falando, são compostos químicos. Os óleos essenciais são compostos químicos. Eles são moléculas que são compostas principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. E adivinha só, o nosso corpo é composto de quê, gente? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, as moléculas dos óleos essenciais, elas são compatíveis com o nosso corpo. O que vai ajudar, vai fazer com que essas moléculas, elas ajam aí positivamente no nosso corpo. E os óleos essenciais, eles agem no nosso corpo fisicamente, emocionalmente, vibratoriamente. Exatamente. Por que eles agem assim? Bom, os óleos essenciais são compostos químicos, como eu já falei. Então, quando eu faço uso destes compostos, eles vão entrar no meu corpo e vão para minha corrente sanguínea. Isto mesmo. Como eu posso fazer uso dos óleos essenciais? Posso fazer uso dos óleos essenciais topicamente, é quando eu vou pegar um óleo vegetal, vou colocar aí uma quantidade maior deste óleo vegetal, porque as moléculas dos óleos vegetais, elas vão penetrar de maneira mais fácil na nossa pele, porque os óleos essenciais são muito voláteis. Então, se eu colocar o óleo essencial puro aqui na minha pele, ele vai se dissipar com muita facilidade. Eu não aproveito muito essas moléculas. Então, eu diluo o óleo essencial no óleo vegetal, até porque o óleo essencial é muito concentrado. Então, eu vou colocar aí 5% de diluição, 1%, de 0,5% até 10% no máximo de diluição dos óleos essenciais para o uso. Então, eu coloco uma quantidade de óleo vegetal, por exemplo, aí 2 colheres de sopa de óleo de coco, azeite. Lembrando que o óleo vegetal deve ser prensado a frio, não pode ser estes óleos refinados que a gente encontra aí nos mercados, tá? Precisa ser um óleo de semente de uva, de semente de abóbora. Existem muitos óleos vegetais, óleo de coco, azeite, mas a gente precisa escolher esses óleos vegetais, óleos com qualidade, óleos que tenham certificado, assim como os óleos essenciais também, né, meninas? A gente precisa escolher uma marca que a gente saiba que tenha certificado de pureza. Eu trabalho com a doTERRA e eu só indico para os meus clientes a ingestão do óleo essencial da doTERRA, porque eu sei que ele tem certificados de pureza, tá? Então, a gente pode utilizar uso tópico, uso aromático, como é isso? Vamos colocar nas mãozinhas e vamos inalar ele, mas inalando um óleo, como que isso vai curar? Como que isso vai agir no meu corpo? Age por quê? Olha que bonito. Age por quê? Porque estas moléculas dos óleos essenciais, elas entram diretamente no meu sistema límbico. E como tudo foi feito perfeitamente pelo nosso Criador, o nosso sistema límbico, o nosso olfato é o nosso único sentido sem filtro. Todos os nossos sentidos têm filtro. E o nosso olfato é o único sentido que não tem filtro. Ele vai direto para o nosso sistema límbico. Então, quando eu vou inalar essas moléculas dos óleos essenciais, esses compostos químicos, eles vão agir diretamente no meu sistema límbico. Então, eles vão curar as minhas emoções, eles vão tratando as minhas emoções. É por isso que eu digo que os óleos essenciais ajudam na ansiedade, ajudam como antidepressivos, eles ajudam nos trazendo alegria, nos trazendo bom humor, nos trazendo felicidade, eles equilibram os nossos hormônios, então eles fazem todos estes milagres. Então, eu posso utilizá-los em uso tópico, uso aromático, que é inalando, e também a ingestão de alguns óleos essenciais. Os óleos essenciais são considerados nossos alimentos, não são considerados remédios. Então, não existe lá aquela premissa que diz que o alimento seja o nosso remédio e que o nosso remédio seja o nosso alimento. Então,
Os óleos essenciais, eles são considerados nossos alimentos, né? A gente nem considera eles remédios. E quando a gente passa a fazer uso dos óleos essenciais, juntamente com uma alimentação equilibrada, exercícios físicos, a gente começa a mudar aí o nosso conceito de uma vida mais saudável. Os óleos essenciais, eles aceleram este processo rapidamente, eles nos ajudam no emagrecimento, ajudam a fortalecer o nosso sistema imunológico. Por quê? Os óleos essenciais, eles têm uma propriedade que nós chamamos de negentropia. O que é negentropia? Quando o óleo essencial entra no nosso corpo, cai na nossa corrente sanguínea ou ele vai para o nosso sistema límbico, o que acontece? Ele vai agir, essas moléculas, elas vão agir onde eu preciso de equilíbrio. Porque um único óleo essencial, ele pode ter de 40 a 400 compostos químicos. Então, fica difícil eu conseguir falar exatamente onde o óleo essencial vai agir, porque ele vai agir onde eu precisar de equilíbrio. Então, ele vai no meu corpo, vai procurando os lugares lá no meu corpo, os órgãos que não estão funcionando direito, não estão executando a sua função, e os óleos essenciais, essas moléculas, elas vão lá e vão agindo, elas vão basicamente ensinando de novo o nosso corpo a fazer o trabalho dele, a fazer o que tem que ser feito. Por isso que com algum tempo de uso dos óleos essenciais, muitas vezes depois, quando nós suspendemos o uso, nós não voltamos mais a ter problemas específicos, porque ele ajudou o nosso corpo a voltar a trabalhar, voltar a fazer o que devia ser feito. Ao passo que os remédios, eles vão fazer lá no nosso organismo, eles vão agir no lugar do nosso corpo, eles vão lá e começam a fazer aquelas funções que meu corpo deveria estar fazendo e não faz mais. E aí é onde, quando eu paro, eu crio dependência, e é onde, quando eu paro depois muitos remédios, além de todos os efeitos colaterais que eu já adquiri, eu também aí vou sofrer muitas vezes, porque o problema de saúde, ele nunca vai embora, eu preciso tomar os remédios para o resto da vida. Ao contrário dos óleos essenciais, que eles vêm nos ajudando, nos equilibrando, e aí depois ele vem, muitas vezes ele equilibra o nosso corpo, porque nós sabemos que as doenças são causadas principalmente pelo nosso emocional, não é? Então, muitas vezes eu passo 20 anos aí com meu corpo desequilibrado, as minhas emoções à flor da pele, vivendo estressada, vivendo mal, brigando, passando raiva, engolindo o sapo, não falando, e aí não me expondo, só fazendo aquilo que os outros querem. E aí, num dado momento, eu começo a desenvolver problemas de saúde. Por quê? Porque todas essas emoções, elas vão criando um emaranhado lá dentro de mim, elas vão abaixando a minha energia, a minha vibração, e isso vai abrindo espaço para que as doenças possam surgir. E num dado momento elas surgem realmente fisicamente. E aí eu tenho que tratar o sintoma da doença. E aí, em muitos casos, eu tenho que usar remédios, porque só os óleos essenciais não vão fazer o que precisa ser feito, mas vão ajudar. Em toda e qualquer doença, em todo e qualquer problema de saúde, os óleos essenciais são indicados para tratamentos concomitantes com os nossos tratamentos convencionais, em muitos casos. Inclusive, desde 2018, o SUS já aprovou a aromaterapia como uma terapia para ser tratada, para ser utilizada com tratamentos convencionais, junto com a medicina convencional. Então, já existe aí, inclusive, até muitos terapeutas que podem trabalhar pelo SUS com várias terapias, não só aromaterapia, mas aromaterapia também. E já foi comprovado cientificamente que a aromaterapia nos ajuda, sim, e nós devemos recorrer aos óleos essenciais, principalmente para a prevenção. Então, por que eu vou esperar eu ficar doente, começar a sofrer lá na frente, sendo que eu já posso colocar os óleos essenciais na minha rotina diária e aí reduzir a minha conta da farmácia, reduzir meu estresse, reduzir meu nervosismo, minha ansiedade, reduzir todos os problemas emocionais e até traumas que muitas vezes eu carrego e nem sei. Vai me tranquilizar, vai me ajudar, inclusive fisicamente. Por exemplo, o óleo essencial de limão, ele faz um detox no nosso corpo, ele desintoxica o nosso corpo, então é um óleo que a gente deveria tomar
sempre. O óleo essencial de copaíba, que é um óleo que cura feridas, é um óleo essencial de resina, ele é antibiótico, ele também é analgésico. Nós deveríamos tomar óleo essencial de copaíba todos os dias para fortalecer o nosso sistema imunológico, blindar aí o nosso corpo. E os óleos essenciais, eles têm essa função. Outra questão que muitas vezes eu ouço as clientes reclamam, mas os óleos essenciais, eles são caros. Depende do nosso conceito de barato. Porque hoje eu, com a experiência que eu vivo, eu deixei de gastar contas astronômicas na farmácia, com todo tipo de remédio que vocês podem imaginar, para comprar aí 1, 2, 3 vidrinhos de óleo todos os meses, e eu não vivo mais nenhum efeito colateral que eu vivia, e eu tenho certeza que o meu corpo não está acumulando outros problemas por meio dos efeitos colaterais dos remédios que eu usava antigamente. Então aí varia bastante. E quando eu considero que eu vou utilizar de um vidrinho com 300 gotas de um óleo essencial de lavanda, por exemplo, eu vou utilizar 2, 4 gotinhas todos os dias, dependendo da necessidade. Em alguns casos de tratamentos aí mais específicos a gente usa mais. E esse vidrinho, ele vai durar aí 2 meses, vai durar bastante tempo, então não é caro, não é caro. Se eu dividir o valor de um óleo essencial pela quantidade de gotinhas que tem ali dentro, e eu levar em consideração que apenas uma gotinha de um óleo essencial já faz grandes milagres na minha vida, isto não é caro, com certeza não é. Então, eu gravei este vídeo para vocês exclusivamente, meninas aí do nosso grupo, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho da aromaterapia, quem não conhece, e eu estou me colocando à sua disposição para qualquer consulta que vocês precisarem, podem me chamar, quiser me falar aí dos seus problemas físicos, problemas de saúde que alguém da família tem e quiser uma orientação a respeito de qual óleo essencial utilizar, como o óleo essencial pode ajudar neste processo, vocês podem me chamar que eu estou à inteira disposição, é só me chamar com antecedência, a gente agenda um horário e eu vou atendê-las com muito carinho, ok? Muito obrigado, meninas. Gratidão por me ouvirem, por assistirem o meu vídeo. E depois eu espero que vocês aí me deem um feedback, me dizendo se vocês já conheciam a aromaterapia, se não, e o que vocês acharam aí desta terapia divina das gotinhas essenciais feitas pelo nosso Criador. Um grande beijo no coração de vocês, mulheres fortes e magníficas. Até mais!